Você não está aqui por acaso. Nada do que está acontecendo ao seu redor escapa aos meus olhos. Há uma movimentação espiritual acontecendo neste exato instante, e eu mesmo decidi usar esta mensagem como um canal de liberação divina. Ouça até o final, porque cada segundo carrega uma semente de cura, livramento e transformação. E antes de seguir, compartilhe esta palavra com alguém que precisa agora. Alguém que você ama. Alguém que talvez não suporte mais viver como tem vivido. Curta, inscreva-se e fique comigo até o último minuto. Porque o Espírito Santo não apenas visita, ele habita. E hoje ele diz: tome posse do seu milagre agora. Não depois. Não quando tudo melhorar. É agora. Você tem sustentado coisas que ninguém vê. Tem enfrentado responsabilidades tão pesadas que muitas vezes não dá nem tempo de cuidar de você mesmo. Os dias têm se arrastado e mesmo quando o corpo está de pé, sua alma tem gritado por socorro em silêncio. Há feridas que você esconde com um sorriso educado. E há noites em que a oração não tem mais palavras, só um silêncio cansado. Mas eu te digo, eu vi o momento em que você pensou em desistir. E não foi ontem, não foi semana passada, foi hoje, foi agora há pouco. E mesmo assim você clicou aqui, porque dentro de você ainda arde uma pequena chama, e sou eu quem mantenho essa chama viva. Escute com atenção, existe um céu inteiro movendo-se por sua causa. Você não está ignorado, não está esquecido. Enquanto você se questionava se ainda há tempo, eu preparava um caminho no invisível. O Espírito Santo não trouxe essa mensagem até você para confortar uma dor, mas para arrancá-la pela raiz. Estou falando de libertação. Estou falando de restauração familiar, cura emocional, realinhamento financeiro, proteção sobre seus filhos e resposta sobre aquilo que parecia sem solução. Tudo isso está em andamento. Não porque você pediu certo, mas porque eu sou um pai que não abandona quem ama. Tome posse do seu milagre agora. Não olhe ao redor procurando provas visíveis. Não procure sinais nas circunstâncias. A maior evidência de que seu milagre chegou é essa certeza que invade seu peito agora, sem explicação lógica, mas que pulsa com autoridade. Essa é a minha voz falando dentro de você. E se você quiser ver esse milagre se materializando, a primeira chave é: creia no tempo de agora. Não negocie mais sua fé com o que os olhos veem, porque o invisível é mais verdadeiro do que qualquer diagnóstico, dívida ou dor. Eu sou o Deus que vira diagnósticos de cabeça para baixo e transforma cenários sem saída em testemunhos públicos. Você se sente cansado de campanhas que começaram e não terminaram, orações que pareciam bater no teto, promessas que foram feitas e nunca se cumpriram. Eu sei disso, e por isso mesmo não venho com mais promessas. Venho com a realização. Hoje não é o início de algo, é o dia da concretização. A cura que você esperava para o seu corpo, a paz que desejava para o seu lar, a libertação que parecia distante demais, tudo isso está sendo entregue neste exato momento. O que era espiritual já está se tornando físico. O que estava preso no mundo invisível está sendo liberado agora, diante dos meus anjos, diante da minha palavra. E sabe por quê? Porque você não se afastou completamente. Mesmo com tudo que viveu, com as perdas, com as traições, com a sensação de que nada daria certo, você ainda me busca. Mesmo quando o coração está apertado, você ainda me ouve. Mesmo em silêncio, você me espera. E quem espera por mim nunca se decepciona. Eu nunca me atrasei. Eu apenas trabalho no tempo em que o impacto da bênção será ainda maior. Se tivesse chegado antes, você não teria valorizado. Se viesse depois, talvez não resistisse. Por isso, ouça com reverência. O tempo é agora. O milagre é agora. O Espírito Santo está dizendo: tome posse. Há uma unção sendo liberada neste momento.
E quem está atento espiritualmente consegue perceber. Não é apenas uma mensagem, é uma convocação divina. Estou levantando guerreiros na sua casa, intercessores entre os seus e protegendo aqueles que você ama. Inclusive aqueles que se afastaram de mim. Eles não estão perdidos. Eles estão cercados pela minha graça. Enquanto você ora, eu os alcanço onde seus olhos não veem. Há um movimento de livramento sobre vidas que você ama, e eu já posicionei anjos em lugares estratégicos. Vai chegar o dia, e está mais perto do que imagina, em que você verá com seus próprios olhos a mudança que tanto me pediu. Não deixe que os ruídos da dúvida abafem o som da minha presença. Toda vez que você pensa que não vai suportar mais um dia, eu te sustento por inteiro. E cada lágrima que você segurou dentro de si se transformou em um clamor silencioso que chegou até o meu trono. Eu te encontrei no seu silêncio. Eu te sustentei nas suas ausências. E mesmo quando você não teve forças nem para falar meu nome, meu espírito te abraçou sem que você percebesse. Há coisas que você só está vivo hoje porque eu intervi. Você não sabe quantas vezes eu silenciei ataques que estavam prontos. Quantos livramentos você recebeu enquanto dormia. Eu sou o seu guarda e não durmo. Por isso, ouça com fé. Aquilo que está em minhas mãos, ninguém pode impedir. O diagnóstico que parecia imutável será reescrito. O filho que você achava perdido será instrumento em minhas mãos. Aquela porta que se fechou com violência está prestes a se abrir com honra. E não será qualquer porta. Será uma que você nunca imaginou, com provisão, paz e autoridade. E quando acontecer, você entenderá. Não era sobre tempo, era sobre preparo. Agora você está pronto. Não para suportar mais, mas para viver o novo. O novo chegou, e o Espírito Santo diz: tome posse do seu milagre agora. Se esta mensagem fez seu coração queimar com a verdade de algo que você nem sabia nomear, é porque sou eu revelando. E quando eu revelo, eu também resolvo. Compartilhe esta palavra com quem você ama. Deixe que outros também sejam alcançados pelo mesmo Espírito que agora te visita. Clique em inscrever-se para continuar recebendo direção para sua jornada. Não é sobre seguidores, é sobre filhos guiados. Mantenha-se conectado, curta, comente. Fale o que esta palavra causou aí dentro, porque é assim que o céu se move. Quando corações se unem em fé, mesmo em silêncio, mesmo à distância, mas com o mesmo Espírito. E acima de tudo, não saia até o fim. Há mais, muito mais. Fica comigo. Você não faz ideia do quanto o céu está em movimento por sua causa neste exato momento. Há um poder que não depende das circunstâncias, que não se curva diante de diagnósticos, que não se intimida com o tempo que passou. Esse poder carrega o selo da eternidade e foi liberado agora para transformar áreas da sua vida que pareciam esquecidas. Não é mais tempo de sobreviver, é tempo de florescer. O Espírito Santo diz: não adie o que já foi decretado no céu. Tome posse do seu milagre agora. Talvez você tenha se acostumado a conviver com a dor. Criou estratégias para seguir em frente, mesmo sem resposta. Aprendeu a disfarçar a exaustão com sorrisos e a substituir esperança por rotina. Mas essa mensagem não chega para consolar. Ela vem para interromper o ciclo da espera. É um divisor de águas. Não falo de promessas distantes, mas de manifestações imediatas. Aquilo que parecia invisível está prestes a invadir sua realidade com uma força que nada poderá conter. Sua casa tem sido alvo de resistências espirituais porque há algo precioso sobre sua linhagem. A herança espiritual que carrego para você não será interrompida por crises passageiras. Nenhum histórico familiar, nenhuma palavra maldita, nenhuma inveja silenciosa poderá impedir o cumprimento do que já liberei em sua direção.
Essa tempestade que parecia interminável vai ceder espaço a uma estação de renovo. Eu estou limpando o terreno para que floresça o que plantei em seu coração há muito tempo. Existem pessoas em seu convívio que não compreendem o tamanho do que você carrega. E isso, por vezes, te fez se calar. Preferiu o silêncio à incompreensão. Mas eu te conheço por inteiro. Vejo o que ninguém vê. E por isso digo, está chegando a hora em que o que eu fiz em segredo será exposto como testemunho. Não para a sua glória, mas para que outros vejam que quem confia em mim jamais será envergonhado. A espera foi longa, mas a resposta será surpreendente. Você foi colocado em lugares onde parecia não pertencer. Conviveu com pressões emocionais que te deixaram exausto. E ainda assim permaneceu firme. Porque mesmo sem entender, sua alma sabia que eu estava agindo. Hoje, o Espírito que habita em mim também habita em você. Ele é seu consolo, seu guia, sua força. Não deixe que a dor te roube a sensibilidade de perceber os sinais. Cada detalhe da sua caminhada foi cuidadosamente traçado. E tudo o que você viveu te preparou para o que está prestes a chegar. Talvez seu corpo esteja cansado. Talvez você esteja lutando para manter a fé enquanto cuida dos seus. Enfrenta enfermidades ou vê pessoas que ama se afastarem da luz. Mas eu te digo com autoridade, nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhuma oração caiu no vazio. Aquilo que você está carregando com tanta dedicação vai gerar frutos. Estou restaurando sua casa, estou cercando os seus. Estou levantando colunas espirituais nos lugares onde só havia desordem, e o que era caos será refeito em harmonia. Sinta essa paz que agora invade seu interior. Não é emoção passageira, é presença. Sou eu tocando em áreas onde havia dor crônica. Sou eu tocando em memórias que ainda te machucam. Estou desfazendo pactos antigos, destruindo palavras lançadas no oculto, desatando nós invisíveis que impediam o fluir da sua vida. A atmosfera ao seu redor, porque onde eu chego, tudo é reordenado. E essa visita não é breve, é morada. Eu decidi habitar em você. Declara agora em voz alta: eu tomo posse do que Deus já liberou para mim. Quando você verbaliza fé, ativa promessas. Quando você declara, os céus respondem. Não se cale mais. Não deixe que o medo ou a dúvida interrompam o que já começou. O mover de hoje não depende do que os outros pensam. Depende do quanto você está disposto a crer. Se você crer, verá a glória de Deus. João 11:40. Se creres, verás a glória de Deus. Não ignore o que está sentindo agora. Essa impressão no seu espírito não é fruto do acaso. É o toque divino ativando algo adormecido dentro de você. Sua fé está sendo reacendida. Seus olhos estão sendo abertos. Há uma luz sendo restaurada no seu caminho, e mesmo que tudo ao redor ainda pareça escuro, essa luz será suficiente para te guiar até o milagre. Siga por ela. Não retroceda. Não questione mais, apenas caminhe. Estou contigo em cada passo. Você já superou situações que poderiam ter te destruído. Já enfrentou ambientes hostis, palavras que te feriram, noites que pareciam eternas. Mas nenhuma dessas coisas teve poder para te parar. E sabe por quê? Porque eu te sustentei quando você nem percebia. Há uma unção de continuidade sobre sua vida. O que você começou vai terminar. O que parecia impossível será testemunho. Estou restaurando sua capacidade de sonhar, de acreditar, de esperar com alegria. Ainda que você tenha sido desacreditado por muitos, eu nunca te rebaixei. Pelo contrário, te sustentei em silêncio para que no tempo certo sua vitória brilhasse com força. Prepare-se para ver portas sendo abertas de maneira inesperada. Eu estou conduzindo pessoas certas até você. O que parecia bloqueado por anos será liberado com fluidez, porque agora é o tempo de honra. E quem te viu chorando, verá você celebrando,
porque é isso que faço com os que permanecem em mim. Em tempos de incerteza, eu sou a certeza. Em meio ao caos, sou refúgio. Você não precisa mais carregar sozinho as preocupações do amanhã. Eu cuido dos seus filhos. Eu zelo pela sua saúde. Eu estou presente nas suas decisões e não deixarei que nada falte. Descansa. Não se mova por desespero. Toda agitação será silenciada pela minha paz. Ela não vem do mundo, vem de mim. E quem recebe essa paz encontra direção. Sinta agora esse sopro que te alivia. É o meu espírito renovando tudo em você. Cada palavra que você ouviu até aqui é parte de uma construção espiritual. Eu estou alinhando peças invisíveis para que tudo coopere ao seu favor. Você não precisa entender todos os detalhes, só precisa confiar. Minha fidelidade não está baseada nas suas emoções, mas na minha aliança contigo. E essa aliança é eterna. Pode o mundo girar, pode o tempo passar, mas a promessa permanece. Está segura, está viva e vai se cumprir. Porque eu não mudo. Existe um milagre em trânsito, indo em sua direção. E quando chegar, não será pequeno. Será do tamanho da fé que você manteve quando tudo dizia para parar. Eu honro quem me honra. Eu sustento quem me busca. E se hoje você me ouve, é porque sua vida ainda tem capítulos que ninguém imagina. Prepare-se para viver dias de refrigério, onde cada dor antiga dará lugar a novos começos. E cada perda será respondida com abundância. Respira fundo agora, porque esse é o momento em que a virada acontece. O vento está mudando. O peso está sendo arrancado. A atmosfera está mais leve. Estou dissolvendo resistências que estavam impedindo sua vida de fluir. Toda a amarra emocional, todo o medo, toda a insegurança que te prendia ao passado está sendo cortado com a espada da minha palavra. E onde antes havia escuridão, agora há luz. Onde havia desânimo, agora há força. É um novo tempo. Não tente entender com a lógica humana aquilo que só o Espírito pode explicar. Há uma dimensão do sobrenatural que você está acessando agora. E isso não é comum. Isso é raro. Isso é divino. Sinta a diferença. Repare nos sinais. Há uma sensibilidade que só quem está sendo visitado pelo céu consegue perceber. É como se tudo ao redor começasse a fazer sentido. Porque quando eu ajo, o caos se organiza, a dor perde o poder e a alma encontra descanso. Se em algum momento você pensou que estava sozinho, hoje eu te digo com clareza, eu nunca saí do seu lado. Mesmo quando você não me sentia, eu estava ali. Mesmo quando você se afastou, eu permaneci perto. Porque o amor que tenho por você não depende do seu comportamento. Ele é incondicional. É por isso que te chamei de volta. Porque o tempo da sua restituição chegou. E quem tenta tocar em você, toca naquilo que é meu. Você está sob proteção direta. Reflita um instante e escreva aqui nos comentários. Eu confio no agir de Deus em todas as áreas da minha vida. Quando você declara isso, o mundo espiritual reconhece sua posição. E quem se posiciona em fé, acessa o que os indecisos nunca alcançarão. Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que essa palavra se torne realidade visível em sua casa, em sua saúde, em sua história. Porque nada está fora do meu alcance. Agora que sua fé foi ativada, permita-se permanecer nesse lugar de confiança. Não duvide do que sentiu aqui. Volte sempre que precisar ser lembrado de quem está no controle. Estou aqui, sempre estive. E tudo o que você precisa está em mim. A cada nova manhã, estarei liberando porções renovadas de graça e sabedoria sobre você. E onde houver cansaço, eu darei vigor. Onde houver falta, eu serei provisão. Não temas, seu milagre já está entrelaçado ao seu nome. Eu sei o que você carregou até aqui.
Conheço os sacrifícios que ninguém reconheceu, as noites mal dormidas por causa de preocupações que você não compartilhou, e os sorrisos forçados enquanto por dentro tudo pedia descanso. Mas neste exato momento, meu espírito se move ao seu redor como um vento calmo que toca os detalhes mais ocultos da alma. Eu vim para restaurar o que parecia perdido e reacender aquilo que você julgava apagado para sempre. Aquele milagre que parecia distante, hoje está sendo ativado. Você não precisa ver para crer, só precisa confiar, porque há uma liberação em andamento. E eu mesmo estou rompendo barreiras que há anos te impediam de avançar. Não é só sobre cura, é sobre reconstrução completa. Estou restaurando afetos, relações, estruturas internas. A fé que estava cansada está sendo oxigenada. E não será mais um esforço sobreviver. Será um privilégio viver o que estou prestes a revelar. Cada vez que você escolheu o bem mesmo sendo injustiçado, foi como um clamor silencioso que chegou até o meu trono. Cada renúncia feita por amor, cada gesto nobre que não foi retribuído, tudo isso se tornou memorial diante de mim. Nada foi em vão. Hoje estou convertendo cada uma dessas sementes em colheitas de honra. O que era invisível aos olhos dos outros, para mim sempre foi sagrado. E chegou o tempo de você experimentar frutos do céu na terra. As palavras contrárias que lançaram contra você, os olhares que te julgaram sem conhecer sua história, não têm mais autoridade sobre sua jornada. Estou quebrando sentenças que foram ditas sem sabedoria e desmanchando acordos espirituais que estavam em oculto. Você não pertence ao medo, nem à vergonha. Sua identidade está firmada na graça, e por mais que tentem te reduzir, eu te levanto, porque ninguém pode impedir aquilo que já foi selado com meu nome. Essa dor que você carrega calado há tanto tempo, eu conheço por dentro. Sei onde dói, como começou e até onde você suportou em silêncio. E é exatamente nesse ponto que minha mão está tocando agora, para curar, para fechar a ferida, para apagar o que o tempo não conseguiu. Não estou apenas te aliviando, estou te renovando, porque você não vai mais caminhar com marcas abertas. Vai prosseguir com cicatrizes que provam o quanto eu te curei no íntimo. Você pode até não perceber, mas há uma atmosfera diferente onde você está agora. Estou trazendo paz sobre ambientes pesados. Há coisas que mudaram desde que você começou a ouvir essa mensagem. Pessoas que te evitavam começarão a te procurar. Lugares que estavam fechados vão se abrir. Não por causa da sua força, mas pela minha intervenção. Eu sou o Deus que muda o clima ao redor quando encontra um coração disposto a crer. Você crê? Então viva como quem já recebeu. Escreva nos comentários com fé. Eu confio na resposta de Deus que já está vindo. Porque quando você declara, você ativa. E quando ativa, o céu se move. Isaías 55:11 diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Se eu disse que vai acontecer, então se prepare. Porque o impossível será só mais uma ponte para você passar, e não uma parede para te parar. Não permita que a ansiedade te roube o que eu preparei. Tudo está no tempo certo. A sua espera tem prazo de validade e ele está chegando ao fim. O que parecia demora era apenas preparo. E agora, quando tudo estiver pronto, você não vai apenas receber. Vai viver com plenitude, porque eu não dou nada pela metade. Minha bênção é completa. Ela vem com paz, com propósito e com provisão. E o que chega agora carrega todos esses sinais. Existem pessoas que não compreendem como você ainda está de pé, não sabem do que você já enfrentou e ainda assim permanece. Isso é graça, isso é força sobrenatural. E agora essa força se transforma em ação,
Não mais apenas resistir. Agora é hora de construir, de começar de novo, de tomar posse, de não mais adiar, porque tudo o que era travado já começou a fluir. E eu sou a fonte que nunca seca. O que começou, eu termino com perfeição. Sinta isso com profundidade, porque eu não falo ao acaso. Cada palavra que você escuta aqui está cravada na eternidade. Elas foram liberadas para romper resistências internas, dúvidas silenciosas, inseguranças que nasceram com os anos. Estou liberando segurança emocional. Você vai se sentir firme outra vez, vai tomar decisões com confiança, vai falar com autoridade, e até quem não te levava a sério vai começar a ouvir quando você se posicionar. Sim, estou fortalecendo sua voz, porque você ficou calado por muito tempo. Guardou o que deveria ter expressado, mas agora sua boca será instrumento de vida. Palavras proféticas sairão sem esforço. Consolo brotará sem ensaio. Você vai curar pessoas só com a presença. Vai entrar em lugares e a atmosfera vai mudar. Porque quem carrega a minha presença não passa despercebido. E isso que está sendo ativado hoje é só o início do que vou fazer. As orações que você fez enquanto ninguém via, aquelas que pareciam solitárias, estão todas diante de mim. Cada súplica, cada pedido sem voz. Eu escutei. E agora estou respondendo, não de maneira simbólica, mas prática. Vai começar a ver sinais claros. Alguém da sua família vai ser transformado de forma visível. Uma enfermidade antiga vai sumir sem explicação médica. Um recurso que você esperava de longe vai chegar de perto. E quando acontecer, você saberá. Fui eu. Você não será mais vítima da oscilação das emoções. Estou te trazendo estabilidade, uma firmeza que nasce da comunhão comigo. Você vai acordar com direção, vai caminhar com leveza, vai enfrentar os desafios com sabedoria, porque a paz que estou te dando agora não vem das circunstâncias, vem da certeza de que você não está só. Mesmo que tudo desabe, eu continuo no controle. E quem se firma em mim nunca perde o rumo, nem a esperança. Se alguém te perguntou onde está o seu Deus, você vai mostrar com sua própria vida. Vai testemunhar com vitórias, com estabilidade emocional, com prosperidade que nasce da obediência. Eu vou fazer em você algo tão novo que até os mais céticos se calarão. Eles verão em você a prova de que eu ainda faço milagres, que não sou uma ideia, mas uma realidade viva. Seu testemunho vai ser a resposta que muitos precisam para não desistir. Essa fase não vai se repetir. Você não vai mais rodar os mesmos ciclos, não vai mais voltar para os mesmos padrões de dor. O que está sendo quebrado hoje é definitivo. Estou encerrando capítulos para começar outros, mais leves, mais alinhados ao que sonhei para você. E você vai perceber isso não só nos sentimentos, mas nos resultados. Vai sentir o avanço, vai ver as mudanças, vai perceber que viver sob minha direção é sempre melhor que qualquer plano humano. Estou trazendo reconciliação, onde havia separação. Pessoas que se afastaram por mágoas serão tocadas para pedir perdão. Relações familiares que pareciam irreparáveis serão restauradas. Estou reconstruindo vínculos, unindo de novo o que o orgulho havia rompido. Porque não é vontade que falte, é sabedoria. E eu dou essa sabedoria agora, para que o lar volte a ser abrigo, para que a mesa volte a ter comunhão, para que o amor volte a fluir. E não pense que isso é longe demais, já está acontecendo. Mesmo enquanto você escuta, o mundo espiritual está reagindo ao seu sim. Quando você se abriu para essa mensagem, abriu também o céu sobre sua casa. E o que era resistência está se tornando passagem. Estou fazendo tudo cooperar. Até os erros antigos, as escolhas impensadas, estou usando para construir algo novo. Porque eu sou especialista em reverter o que parecia perdido. Haverá um tempo
E ele não está distante em que você vai olhar para trás e não vai mais sentir dor, apenas gratidão. Porque vai entender que cada lágrima empurrou você para mais perto do propósito. Cada queda te fez crescer. E cada silêncio meu era, na verdade, cuidado. Porque quem ama como eu amo, também protege do que ainda não se pode ver. E agora que você está mais forte, eu te entrego o que antes você não suportaria carregar. Agora, se fortaleça nessa certeza. A partir de hoje, sua história entra numa nova estação. Estou limpando o caminho, trazendo alívio, estendendo favor. Não tente controlar. Apenas permita-se ser guiado. Você saberá o momento de agir, saberá quando falar e quando calar, porque meu Espírito vai te conduzir, e onde Ele está, a liberdade, a paz e a direção. Você não precisa mais provar sua fé para ninguém. Aquilo que você carregou por dentro, entre noites de incertezas e dias de resistência, foi mais do que suficiente para ativar uma resposta do céu. E agora, essa resposta está vindo na forma de paz real, direção segura e milagres visíveis. Porque eu, o Senhor, sou especialista em transformar feridas em testemunhos. O que antes era peso se tornará plataforma. O que parecia fim será reinício com honra e plenitude. Estou agindo até nos bastidores do que você nem imagina. Em reuniões silenciosas, em corações antes endurecidos, em situações que pareciam travadas por décadas. Estou mexendo em estruturas antigas, revelando mentiras escondidas, rompendo ciclos silenciosos de dor. Tudo para abrir espaço ao novo que preparei. O milagre, que você tanto espera, não será apenas resposta. Será recomeço com propósito, clareza e restauração completa de dentro para fora. A força que eu derramo agora sobre você não é emocional, é espiritual. Ela desce como óleo fresco e cobre as áreas que estavam estagnadas. Estou restaurando sua energia mental. Você vai voltar a sonhar com ousadia, sem medo. Vai tomar decisões com convicção, não mais por sobrevivência, mas por fé ativa. Porque agora você sabe que não depende de sua força, e sim da graça que já está fluindo como um rio calmo e imbatível, direto do trono à sua vida. Você tem orado com o coração cansado. Mesmo sem forças, você dobrou os joelhos e pediu direção. Mesmo em silêncio, sua alma gritou por cura, por entendimento, por alívio. E eu respondi. Minha resposta não virá em palavras, mas em mudanças reais, em portas que se abrem, em pessoas que voltam, em caminhos que se iluminam de repente, e em sentimentos que deixam de pesar para dar lugar à leveza do espírito. Porque onde eu habito, o medo perde voz. A sua vida vai ser o lugar onde o milagre mora. Não um milagre passageiro, nem uma bênção temporária. Estou estabelecendo um novo padrão. Sua casa será espaço de cura. Seus dias carregarão graça. Haverá ordem emocional, discernimento espiritual e equilíbrio prático. Porque quem anda comigo vive por revelações. E o que revelei hoje é o início de uma trajetória onde o natural se curva diante do sobrenatural e tudo se alinha sem esforço forçado, mas por minha mão. Essa sensação de que algo está mudando por dentro é real. Sou eu reposicionando sua identidade. Já basta de se enxergar pela ótica dos traumas, dos erros e das limitações. Hoje eu te mostro como eu te vejo, capaz, livre, escolhido, sustentado, digno. Você não está à margem da história, você está no centro daquilo que eu mesmo escrevi. E se hoje te trago até aqui, é porque chegou a hora de viver não só um milagre, mas um destino marcado pela graça. Diga nos comentários com fé viva, o sobrenatural de Deus está reescrevendo minha história. Sua declaração tem poder. Há uma liberação acontecendo neste exato instante. Atos 3,19 confirma. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E esse tempo chegou. É refrigério, é cura, é renovo completo. O que era caos agora será abrigo de paz. Eu te vi segurando lágrimas no meio de conversas. Te vi sorrindo enquanto por dentro implorava por consolo. E ainda assim, você não se perdeu. Não se rendeu ao ódio, nem ao cinismo. Guardou o coração. E agora eu venho recompensar não com palavras vazias, mas com manifestações concretas. Vou te entregar respostas que os olhos verão, reconciliações que você nunca esperou, milagres que não estavam mais no seu radar, porque eu faço além do que você pede ou pensa. Hoje o mundo espiritual está sendo realinhado ao seu favor. Coisas que antes se chocavam, agora convergem. O que era resistência, agora cede. Estou mexendo nos bastidores da sua história para que tudo se encaixe com propósito. Não por merecimento humano, mas por justiça divina. Você passou pelo fogo, mas não se queimou. Passou pelas águas, mas não se afogou. Porque eu estive contigo em cada processo. E agora te conduzo à terra firme do milagre prometido. Você será surpreendido em áreas que já estavam adormecidas. Áreas emocionais que você havia desistido de restaurar. Áreas familiares que você havia aprendido a tolerar com dor. Áreas financeiras que pareciam bloqueadas. Estou reabrindo acessos. E quando você perceber, estará andando por caminhos que pareciam impossíveis meses atrás. Porque quando eu decido agir, nem o passado, nem a dúvida, nem o medo tem mais autoridade para segurar o que eu liberei. Não viva mais como se estivesse no modo espera. O tempo da espera terminou. Estou te entregando agora não só o milagre, mas o entendimento de como vivê-lo com plenitude. Estou dando estrutura. Estou colocando as pessoas certas. Estou limpando a bagunça emocional e espiritual que te cercava. O que virá agora não será confuso. Será claro, simples, leve, porque não é forçado. É fluido, é natural, é meu. Eu sei que você cansou de lutar contra coisas invisíveis, aquela opressão silenciosa que surgia sem explicação. Os dias em que tudo parecia pesado demais, mesmo sem motivo, era guerra espiritual, e você resistiu. Agora eu entro com paz, com ordem, com descanso. O que antes era opressivo será ambiente de adoração. O que antes drenava sua energia, agora se tornará solo fértil para florescer com alegria, com verdade e com liberdade. Estou devolvendo o que o tempo tirou. Momentos perdidos. Pessoas que se afastaram, sonhos interrompidos, não apenas devolvendo, mas multiplicando. Você não terá de volta o que perdeu. Terá algo novo, melhor, mais profundo. E quando acontecer, você entenderá que nada foi em vão. Tudo serviu, tudo te moldou. Tudo preparou o terreno para que hoje você pudesse carregar um milagre maduro, sólido e enraizado na fé e não mais na ansiedade. Você está entrando numa nova frequência, não mais oscilando entre fé e medo. Agora é constância. Estou te estabelecendo em um lugar de autoridade espiritual. Você vai falar e as coisas vão acontecer. Vai orar e haverá resposta. Vai interceder e outros serão curados, porque eu te formei para ser ponte. E onde antes havia ruínas, através de você haverá restauração. E não será com esforço humano, mas com graça liberada diretamente do céu. Você vai perceber a leveza tomando o lugar do peso. Vai dormir com paz, vai acordar com direção. Os sintomas que te perseguiam serão dissipados. As dores que voltavam sem motivo serão encerradas, porque a raiz espiritual está sendo cortada. E quando a raiz morre, o fruto também seca. Hoje estou secando o que te adoecia por dentro, e no lugar dessa dor virá uma alegria que não depende de circunstâncias, mas de presença contínua do meu espírito. Dores do passado não terão mais espaço para reger suas decisões.
Aqueles episódios que voltavam à memória como sombras silenciosas serão apagados com luz. Estou restaurando até os seus pensamentos. Sua mente será limpa, seus impulsos curados, seus gestos dirigidos com sabedoria. Tudo o que estava em desordem será reestruturado. Você não vai mais reagir por instinto de defesa. Vai agir com sabedoria, porque agora quem governa é a paz. As respostas que você esperava de pessoas, eu mesmo estou te entregando. Você não depende mais de afirmações humanas. O que eu estabeleci sobre você é imutável. E quando você se ver rejeitado por quem esperava apoio, lembre-se, às vezes eu fecho corações para abrir horizontes. Você não foi feito para viver limitado pela expectativa dos outros. Você foi chamado para romper. E quem rompe, incomoda. Mas quem me obedece é promovido pelo céu. Estou te ensinando a lidar com o novo. Porque não basta receber o milagre, é preciso saber viver com ele. Estou te dando estrutura emocional, discernimento espiritual e maturidade prática, para que você sustente o que vai receber. Muitos pedem milagres, mas poucos estão prontos para mantê-los. Mas eu te preparei. Você está pronto. O que virá, ficará. Não será passageiro, será permanente, porque agora você está alinhado ao que eu mesmo desenhei. E se em algum momento você duvidar, volte aqui e releia essa palavra. Ela não foi escrita ao acaso, foi inspirada pelo céu para te lembrar que eu não te abandonei. E que mesmo nos dias mais silenciosos, eu ainda estava trabalhando em você. Se hoje você está ouvindo com o coração aberto, é porque o tempo de viver chegou, e o que antes era apenas promessa, agora será realidade constante na sua jornada. Você se lembrará de dias em que tudo parecia desfocado, quando as perguntas eram maiores, mas agora eu estou abrindo uma janela no meio da sua alma, e por essa janela a luz entrará sem esforço. Não será uma explosão, será uma clareza progressiva. Cada dia, um novo sentido. Cada passo, uma nova certeza. A luz que eu trago não confunde, ela revela. Confie nos ventos que sopram diferente. Sei que você gosta de controlar, de entender cada movimento. Mas agora, tudo o que precisa é se render ao que estou fazendo. Não é destruição, é reconstrução. O que está desmoronando não é a sua vida, é o velho que precisa sair. O que estou tirando não é para te punir, é para te preparar. Eu removo o que não edifica para que o novo tenha espaço de verdade. Você não perderá nada que seja parte do que sonhei para você. Escreva com fé nos comentários. Estou vivendo exatamente o tempo que Deus separou para mim. Suas palavras ativam o sobrenatural. Provérbios 16:3 declara: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Nada está fora do lugar quando você me entrega tudo. A confiança não exige provas, ela exige entrega. E a sua entrega de hoje está abrindo portas que sua força humana jamais abriria. Sua saúde, que tem sido uma preocupação constante, também está sob meu cuidado. O corpo que já não responde como antes, os sintomas que se repetem sem explicação, as dores silenciosas que você evita comentar, tudo isso está em minhas mãos. Estou ministrando cura, não só física, mas emocional. Muitas doenças que você carrega não nasceram no corpo, nasceram no peso da alma. E agora, ao restaurar seu interior, o exterior também responderá com leveza e vitalidade. Você não será mais escravo do medo. Estou encerrando o ciclo da insegurança. Você passou tempo demais olhando para os outros como se sempre estivesse um passo atrás. Mas hoje, eu quebro esse sentimento de inadequação. Você é exatamente quem precisa ser. Você tem o que precisa ter. E você está onde eu preciso que esteja. A comparação não cabe mais na sua jornada. O que tenho para você é único. E o seu caminho, ainda que diferente, será cheio de graça
e sentido. Eu te dou hoje uma nova forma de ver o tempo. O relógio humano tenta te convencer de que está atrasado. Mas o meu tempo é soberano. Nada está fora da hora. Nem sua bênção, nem sua transformação, nem o socorro que você esperava. Cada etapa da sua vida foi marcada com cuidado. E agora a estação da resposta está chegando com suavidade. Você não vai precisar correr atrás. O que é seu vai te alcançar. Porque eu sou o Deus que organiza os tempos. As situações familiares que te consumiram nos últimos anos, eu estou redirecionando agora. Conflitos com pessoas próximas, distanciamentos que machucaram, a sobrecarga emocional que você viveu tentando manter tudo em pé. Estou cuidando de cada uma dessas áreas. Sua família está sendo alcançada. Há conversas que vão acontecer. Há reconciliações em preparo. Há milagres acontecendo nos bastidores. E você verá com os próprios olhos o que só imaginava em oração. Você terá noites de sono tranquilas. Sua mente não será mais um turbilhão. Vou te ensinar a descansar. Não apenas deitar, mas realmente entregar os pesos. Muitos dormem com o corpo, mas a alma continua cansada. Com você será diferente. Minhas palavras serão travesseiro para sua alma. Minha voz será calmaria no seu pensamento. E quando você acordar, perceberá que algo mudou. A paz que estou dando não é frágil, é rocha. E sobre essa rocha, você caminhará seguro. Não ignore mais o que você sente agora. Essa presença que te envolve não é emoção, é encontro. Eu estou aqui e sempre estive. Mas hoje você está mais sensível para perceber. Guarde isso com zelo. Essa conexão que você sente neste instante será âncora em dias difíceis. Volte a esse lugar quantas vezes for preciso, porque eu não mudo. Mesmo quando tudo ao redor muda, eu permaneço fiel. Sou abrigo em dias nublados. Sou direção quando não há mapa. Estou te dando autoridade sobre áreas que antes te dominavam. Aquilo que te desestabilizava, agora perderá força. Você vai perceber que aquilo que antes te fazia chorar, hoje não tem mais acesso ao seu coração. Isso é cura, isso é maturidade espiritual. Você não vai mais reagir com desespero, vai responder com sabedoria. E onde houver caos, sua presença trará ordem. Porque a paz que estou colocando dentro de você vai se espalhar para tudo ao seu redor. Essa mensagem é só um canal, mas eu sou a fonte, e da minha fonte jorra água viva. Não importa o quanto você se sentia seco por dentro. Hoje, águas estão fluindo, estão limpando mágoas, tirando dúvidas, lavando medos. O que nasce agora dentro de você é esperança que não depende do externo, é força que vem da fé, e onde a fé se estabelece, o impossível se dissolve. Milagres não são futuros distantes. Eles são realidades ativadas pela confiança. Agora permita-se ficar em silêncio por um momento. Respire, sinta, acalme o coração. Não há urgência aqui. Há presença. O tempo da pressa terminou. Agora é tempo de permanência. Estou te ensinando a habitar. Não apenas visitar a fé, mas viver nela. O que estou construindo em você não é frágil, é firme, é sólido. E tudo o que é firme em mim permanece, resiste, prospera e amadurece com beleza e profundidade. Você já percebeu como mesmo nos dias em que tudo parecia desmoronar, havia uma força invisível te sustentando? Não era resistência humana, era a graça. Era a minha mão te erguendo quando os pés já não encontravam chão. Por isso você chegou até aqui. Por isso você continua. E agora, neste momento exato, estou te entregando um novo fôlego. Um reinício. Um tempo onde a dor não define mais seus passos e o medo já não dita mais os rumos da sua caminhada. Hoje quero que você pare um instante e reconheça o quanto superou. Foram momentos em que o cansaço tentou dominar, em que a fé oscilou, em que a solidão apertou sem aviso. E mesmo assim, você permaneceu.
A resistência que você construiu no secreto é mais valiosa do que imagina. Não foi em vão. Estou liberando uma colheita silenciosa, sem alardes, mas forte o suficiente para transformar completamente sua realidade daqui para frente. Você achava que estava atrasado, que já era tarde demais para viver certas promessas, que algumas áreas da sua vida já estavam seladas por perdas definitivas. Mas eu te digo, o tempo que pareceu perdido está sendo restaurado com multiplicação. O que virá agora será acelerado, não porque você corre, mas porque eu empurro. Não se trata de voltar no tempo, mas de fazer florescer em pouco tempo o que levaria anos para acontecer com esforço humano. Muitas vezes você buscou sinais externos, esperou confirmações, tentou interpretar as circunstâncias. Mas agora quero que confie na voz interna que fala mais alto que o caos. Sou eu te guiando com firmeza, não com gritos, mas com paz. E essa paz será o seu termômetro. Quando ela estiver presente, siga. Quando ela for retirada, pare. Minha direção nunca traz confusão. Ela organiza, acalma e conduz com segurança para onde o milagre já está te esperando. Hoje, estou retirando os pesos que não eram seus. Você carregou responsabilidades que iam além do que te cabia. Tentou resolver dores alheias, silenciar conflitos, ser a força para todos ao seu redor. Mas agora, eu estou te ensinando a descansar sem culpa, a entender que não é egoísmo se priorizar quando o que está em jogo é a sua saúde emocional. E ao cuidar de você, você permitirá que a cura se espalhe também para aqueles que ama. Não pense que tudo o que passou foi castigo, foi ensino, foi amadurecimento, foi forja. Cada situação difícil serviu para revelar onde estavam suas raízes. E agora que você foi profundamente tratado, eu te entrego a autoridade para falar com quem vive as mesmas dores que você superou. Seu testemunho será chave. Sua história abrirá corações. O que te feriu antes, agora será ponte para alcançar outros que ainda estão perdidos no meio da dor. Declare nos comentários com fé viva: a mão de Deus está reescrevendo tudo dentro de mim. Cada palavra que você libera em fé move o invisível. Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. E você está sendo visitado neste momento por essa presença que cura, que alinha e que te levanta com honra para uma nova etapa de plenitude emocional e espiritual. As promessas que pareciam distantes vão começar a ganhar forma. Aos poucos, você vai perceber portas se abrindo, conexões sendo restauradas, caminhos que antes estavam trancados começando a se mostrar. Nada acontecerá por acaso. Haverá direção em cada passo. Tudo estará encaixado com sabedoria, porque eu mesmo estou alinhando o visível ao invisível. O que estava travado começa a se mover. O que parecia morto vai reviver com força nova. Sua intimidade comigo será o segredo do seu avanço. Não estou te chamando para mais rituais, mas para mais comunhão. Não quero apenas sua atenção aos domingos, quero seu coração nos detalhes, nas pequenas escolhas, no silêncio do quarto, na caminhada solitária. É nesse lugar que vou te revelar os planos mais profundos. E quando você me escutar ali, o mundo ao redor não terá mais poder de confundir seus passos. Não quero te ver vivendo no modo automático, aceitando o mínimo, se conformando com pouco. Porque o que tenho para você é abundância. Abundância de paz, abundância de alegria, abundância de conexões saudáveis, abundância de direção. Mas para isso, você precisa desapegar do que era raso, precisa deixar ir o que não constrói mais e confiar que o vazio que permanece será preenchido com algo mais puro, mais forte, mais alinhado ao que eu sonhei. Há curas acontecendo agora mesmo em lugares profundos da sua alma. Traumas antigos estão sendo removidos com suavidade.
Palavras que te feriram estão perdendo força. Culpas antigas estão sendo desfeitas com perdão. Você não precisa mais carregar condenação. Eu não olho para seus erros com julgamento, eu olho com misericórdia. Porque meu objetivo nunca foi te punir, mas te transformar. E essa transformação está avançando em você de forma definitiva. Suas emoções estão sendo redesenhadas. Onde havia medo, agora haverá coragem. Onde havia rigidez, agora haverá sensibilidade. Onde havia descontrole, agora haverá sabedoria. Esse é o tempo em que você aprenderá a viver leve. E a leveza não virá pela ausência de problemas, mas pela presença constante da minha paz dentro de você. Eu te ensino a respirar fundo sem pressa, a viver com propósito sem ansiedade e a amar sem medo de ser rejeitado. Não ignore os pequenos começos. Eu uso o simples para gerar o extraordinário. Aquela conversa despretensiosa, aquele reencontro inesperado, aquele desejo novo que surge em seu coração, tudo isso pode ser início de algo que mude completamente sua vida. Esteja atento, seja sensível, porque eu falo na sutileza. E quando você aprender a perceber o sussurro, não dependerá mais de gritos para entender meu caminho para você. Algumas pessoas vão sair do seu caminho. Isso não é perda, é direção. Estou retirando quem atrasa, quem dispersa, quem não contribui. Não lamente os distanciamentos. Quando eu movo peças, é para ampliar seu campo de visão. Você não precisa de muitas vozes ao seu redor, precisa da voz certa. E essa voz está em mim. Foco, clareza e paz. É isso que estou colocando em sua mente agora, para que cada passo seja intencional e frutífero. Você não vai mais carregar sofra disfarçada de força. Aquele personagem que você criou para parecer bem está sendo desfeito. Não quero máscaras, quero verdades. E a sua verdade, por mais frágil que pareça, é onde eu mais posso agir. Porque onde você reconhece sua limitação, ali derramo minha graça sem medida. Sua fragilidade não é fraqueza, é campo fértil para o extraordinário. E hoje ela está sendo usada como base para um recomeço cheio de luz. Tudo o que você passou até aqui foi parte de um plano maior. Ainda que pareça confuso, ainda que doa, eu estava ali. E agora, com o tempo revelando as camadas, você verá que cada perda gerou raiz. Cada silêncio te tornou mais profundo, e cada dor ampliou sua compaixão. Você não sairá desse tempo do mesmo jeito que entrou. Sairá mais firme, mais sereno, mais alinhado ao que eu quero realizar por meio da sua existência. Reveja suas orações antigas, aquelas que você esqueceu, aquelas que você fez chorando, aqueles pedidos que pareciam não ter resposta. Eu guardei cada uma delas. E agora, em sequência, estou ativando as respostas. Você verá portas se abrindo onde não havia entrada. Sentirá leveza onde só havia tensão. Ouvirá meu nome sendo exaltado por pessoas que antes zombavam da sua fé. Porque a resposta está chegando e ela será incontestável. Não tente acelerar o processo. Confie na velocidade do céu. Eu sei a hora, eu sei o jeito, eu sei o motivo de cada atraso aparente. Tudo o que parece fora do controle está exatamente onde deveria estar para que o milagre se manifeste com perfeição. Continue andando com fé, mesmo sem saber tudo, mesmo sem sentir sempre, porque sua confiança é o que ativa meus movimentos. E hoje, eu estou te guiando por caminhos seguros, ainda que desconhecidos. As promessas que eu liberei sobre a sua vida não foram esquecidas. Eu não me confundo com o tempo, nem deixo cair por terra o que saiu da minha boca. O que pareceu silêncio era apenas o céu trabalhando em silêncio. Enquanto você chorava em silêncio, eu redirecionava tudo em segredo. Agora chegou o tempo em que as promessas sairão da espera para a realidade. Você não será mais espectador de bênçãos alheias.
Agora sou eu agindo diretamente na sua história. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Cada lágrima contida, cada decisão difícil, cada recomeço frustrado foram sementes que agora começam a romper o solo. Você achou que ninguém viu seu esforço, mas eu vi. E mais do que ver, eu me lembrei. Hoje eu afirmo com autoridade: a estação da resposta chegou. E não virá apenas como consolo. Virá como colheita abundante, com frutos visíveis. Haverá dias em que você não acreditará no quanto tudo mudou. Eu não te trago até aqui para repetir mais do mesmo. Não te chamo para apenas sobreviver. Minha intenção é que você floresça, que respire fundo e entenda que ainda há vida, mesmo depois de tantas perdas. Não é tarde demais para ver o novo, nem para recomeçar, nem para ser curado, nem para amar de novo, nem para sonhar. Há algo dentro de você que ainda pulsa. E esse pulso não é resistência. É a minha mão mantendo o ritmo da sua esperança viva. Muitos desacreditaram de você quando mais precisava de apoio. Esperavam sua queda. Duvidaram da sua resistência. E você não os confrontou. Escolheu o silêncio. Isso não foi covardia, foi sabedoria, porque eu mesmo me encarregaria de te levantar diante de quem te subestimou. E agora, cada vitória será uma resposta sem palavras. Estou preparando uma mesa diante de quem disse que era o seu fim, porque o seu fim eu mesmo escrevo, e ele será de glória. Tudo ao seu redor começará a refletir o que eu já fiz dentro de você. Quando a paz se estabelece por dentro, o caos lá fora perde força. Você verá pessoas sendo atraídas à sua presença, não por carisma, mas pela luz. Uma luz que brilha não porque você busca aplausos, mas porque carrega a presença. Essa presença que agora te envolve e te transforma, também será canal de transformação para quem te observar sem nem saber o porquê. Alguns recomeços doem mais do que os finais, mas eu te conduzi até aqui porque sabia que, no tempo certo, você teria força para começar de novo. E esse tempo chegou. Você terá mais clareza, mais firmeza, mais leveza. As escolhas que antes te confundiam agora se alinharão com paz. Você saberá exatamente o que fazer e quando fazer. Não pela lógica humana, mas pelo sopro suave da minha direção, que sempre sussurra no tempo certo. Eu estou tratando sua identidade. Não quero que você viva à sombra de erros antigos ou sob o peso de culpas que eu já apaguei. O que passou, passou. Você não é o que fizeram com você, nem o que disseram que você seria. Você é o que eu desenhei. E estou te restaurando para que sua essência brilhe de novo, sem medo, sem disfarces, sem necessidade de aceitação dos outros. A minha aprovação já basta, e com ela, tudo começa a fluir. Escreva nos comentários, com sinceridade e fé: eu aceito a reconstrução que Deus está fazendo em mim. Essa é a sua declaração de entrega. Jeremias 18:4 diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. E eu estou refazendo tudo com beleza e propósito. A dor que te quebrou não é o fim. É o início da obra que agora começa a brilhar. A ansiedade que tenta roubar sua paz não terá mais domínio. Você aprenderá a viver um dia de cada vez. Não precisará prever tudo, nem entender tudo. Só confiar. Eu sou o Deus do agora. E cada manhã trará consigo a provisão certa. Você não viverá mais preso ao que não aconteceu ontem, nem angustiado pelo que ainda não chegou amanhã. Estou te ensinando a respirar, a descansar e a perceber que viver pela fé não é peso, é liberdade. As promessas que envolvem sua casa também estão em movimento. Pessoas que pareciam endurecidas terão seus corações tocados. A atmosfera dentro do seu lar vai mudar. As tensões constantes vão cessar. A opressão silenciosa que você sentia será dissipada. Estou estabelecendo paz onde antes havia conflito. E não será uma paz frágil, será uma presença constante.
Quando você entrar em casa, sentirá o ar diferente e saberá: eu habito aqui. Você está sendo separado para algo maior. Isso pode significar afastamentos, mudanças, quebras de padrões. Mas tudo isso faz parte do alinhamento. Eu removo o que atrasa, preservo o que edifica e restauro o que ainda tem propósito. Você não será mais manipulado pelo medo de perder. Quando se confia no meu amor, nada que for tirado se compara ao que virá. E tudo o que é seu, ninguém rouba, porque eu mesmo sustento. Eu estou dando sentido ao que parecia injusto. As situações que você enfrentou, os porquês que te perseguiram, as perguntas que você já não fazia por medo de não encontrar resposta, tudo isso está sendo respondido dentro de você agora, não com explicações, mas com presença. Porque mais importante do que entender é saber que nunca esteve só. E você nunca esteve. Eu estive nos bastidores, segurando você mesmo quando o chão se abria. Você vai começar a sonhar de novo. Vai sentir ideias brotarem, desejos saudáveis voltarem. Vai acordar com vontade de criar, de reconstruir, de fazer o bem. Esse renascimento não vem de você, vem do meu espírito em você. Não resista, permita-se florescer. O inverno passou, a estação nova está batendo à porta. E você não precisa ter medo, porque dessa vez você não começará sozinho. Eu vou com você em cada passo. Estou restaurando sua sensibilidade. Aquilo que a vida endureceu em você, eu estou amolecendo com cuidado, para que você volte a sentir, a perceber o invisível, a se emocionar com o que é simples, porque no simples eu habito. A fé que cresce em silêncio é a mais firme. A confiança que não depende de sinais, mas de presença, é a que move montanhas. E agora, sua fé está amadurecendo. Você não crê porque vê, você vê porque crê. A sua história terá um novo tom. As palavras que antes te definiam perderão força. Agora você será lembrado por resiliência, por fé, por presença, por paz. E isso não é orgulho, é testemunho. Eu levanto quem o mundo rejeita, exalto quem caminha com humildade, e você verá que o reconhecimento que nunca veio dos homens virá como honra celestial. Porque quando eu me agrado, eu abro caminho onde nunca houve estrada. Você não precisa mais se esconder por vergonha. Eu já tirei seu nome da boca de quem te julgou, já calei a língua de quem te amaldiçoou. Agora é tempo de cura pública. Aquilo que te envergonhava será motivo de louvor, não por revanche, mas por restauração. E onde antes você abaixava os olhos, agora andará com leveza, porque o peso caiu, a culpa caiu, o medo caiu. Você está sendo levantado com dignidade e com direção. Sabe aquela oração que você fez e achou que eu não ouvi? Eu ouvi, e mesmo sem resposta imediata, eu me movi. Havia coisas que precisavam ser removidas antes da resposta chegar. Agora, com o terreno livre, a resposta está em rota. Você sentirá, notará os sinais. As pessoas certas virão. As oportunidades que pareciam impossíveis acontecerão. E quando acontecer, você não terá dúvidas. Será como ouvir minha voz em alto e bom som dentro do peito. Se esta palavra tocou você de forma profunda, curta agora para que ela permaneça alcançando mais vidas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens vindas do trono de Deus que renovam, curam e transformam. Compartilhe com quem precisa de direção e esperança neste exato momento. E não saia ainda. Permaneça por aqui. Há outras mensagens que vão falar diretamente com sua alma. Este é só o começo de tudo o que o céu ainda quer revelar a você.